Vamos supor que aconteceu algo e você foi parar em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Parece óbvio que ele é quente o tempo todo. Não é assim que funciona. Se pousar lá durante o dia, você vai encarar 430 graus, o calor suficiente para destruir qualquer traje da NASA, porque os trajes suportam até 121 graus. Então você precisa de uns 4 trajes, um em cima do outro. Mas você pode pensar, tudo bem, eu vou pousar à noite. Só que à noite Mercúrio despenca para menos 180 graus. Sim, você iria congelar. E sabe por que isso acontece? Porque Mercúrio não tem atmosfera, ele possui apenas exosfera finíssima, incapaz de reter o calor. Mercúrio recebe 7 vezes mais a radiação solar do que a Terra, não existe ar respirável, não existe clima, não existe nenhuma proteção, além do solo lá que tá cheio de buraco. Você nunca ia aguentar um dia em Mercúrio, porque um dia em Mercúrio dura cerca de metade de um ano terrestre, ou seja, um dia lá dura mais ou menos ali 6 meses, é isso, né? Ou seja, ou você ia morrer queimadinho da Silva, ou você ia morrer queimado, ou você ia morrer congelado. E isso aqui é só o começo, porque esse foi apenas o primeiro planeta. Como você ia sobreviver aos próximos planetas? O que aconteceria se você fosse pousar em Vênus, Marte, enfim. No vídeo de hoje você vai ver como seria morrer em cada planeta. Vênus é o planeta mais próximo da Terra, cerca de 40 milhões de quilômetros de distância, dá até pra você ir de BlaBlaCar. A viagem até lá ia levar mais ou menos uns 4 meses, e o tamanho e a gravidade são muito parecidos com a da Terra, então isso não seria um dos maiores problemas para você. O primeiro grande obstáculo seriam as belas nuvens amarelas visíveis ao se aproximar. Infelizmente elas são compostas de ácido sulfúrico, uma substância altamente perigosa que vai corroer qualquer coisa, mas vamos supor que você tem um traje avançado capaz de filtrar isso. À medida que você desce, você ia perceber que você ia parar de conseguir enxergar as coisas. Isso porque a atmosfera é extremamente espessa, composta principalmente por dióxido de carbono. Sim, lá é muito quente, 450 graus mais ou menos, mas por que você não ia conseguir enxergar lá? Isso porque apenas 10% da luz solar consegue atravessar a atmosfera, deixando tudo muito escuro. E você mover os braços e as pernas seriam extremamente difícil. Apesar da gravidade ser muito parecida, ser semelhante à da Terra, o ar é tenso. Você ia se sentir como se estivesse se movendo dentro de um líquido pesado. Mesmo com um traje, você só ia durar alguns segundos. A pressão é cerca de 92 vezes maior que a da Terra, ao nível do mar, e isso ia esmagar o seu traje. E se não fosse a pressão, você também ia ter que lidar com o ácido sulfúrico que ia fazer o resto do serviço. Ou seja, um planeta que é Mercúrio, você morrer ou congelado ou queimado, provavelmente congelado ou queimado, tanto faz, você podia escolher. E no outro você primeiramente poderia morrer já por um ácido ou pela pressão do planeta. Marte é o segundo planeta mais próximo da Terra e o mais habitável dos 8 planetas. Você sabia que existe apenas 8 planetas? Eu duvido. Durante o dia as temperaturas podem chegar a 20 graus, olha que beleza. O que é confortável, né? Comparado aos outros planetas que a gente viu que são muito mais frios. Você nunca ia achar o seu amigão lá, né? Você ia abaixar as calças pra mijar sem nem achar o menino. Mas Marte ali a gente vê uma temperatura de 20 graus. Mas à noite, em certas regiões, podem cair para 180 graus negativos, ou seja, também não é nada confortável. Outro problema é a atmosfera extremamente fina, composta por majoritariamente por dióxido de carbono e apenas traços de oxigênio. Isso significa que tem pouco ar respirável, baixa pressão e níveis elevados de radiação. Radiação natural média em Marte é de 40 a 50 vezes maior que a Terra. Além disso, Marte sofre com tempestades de poeira violenta, com ventos que podem chegar a 100 km por hora. Qualquer tentativa de habitação ia exigir um sistema de suporte fechado, sustentável e altamente isolado. Então Elon Musk, faz logo aí o condomínio em Marte para nós ir viver, porque sem suporte dificilmente a gente iria aguentar.
Júpiter é o maior planeta do sistema solar e um dos mais difíceis de explorar, principalmente por conta da sua radiação extrema. Mesmo a 3.000 km de distância, a radiação começa a entrar em seu traje. Mas vamos imaginar que você não tem um traje hipotético capaz de bloquear isso. A gravidade de Júpiter também não é muito confortável, é 2,4 vezes maior que a da Terra, então você cairia muito rapidamente ao entrar na atmosfera. Nas camadas superiores, você iria encontrar ali nuvens brancas feitas de cristais congelados de amônia. Com temperaturas em torno de menos 150 graus, os ventos podem atingir 482 km por hora. Descendo cerca de 150 km, você chegaria ao ponto mais profundo que já foi explorado, onde a sonda Galileu chegou em 1995. A partir daí, tudo fica mais escuro, e a temperatura e a pressão aumentam rapidamente. Perto do centro, a pressão pode ser 100 milhões de vezes maior que da Terra. Depois de horas de queda, você chegaria em regiões com fluido supercrítico, algo que não é extremamente líquido nem gás, mas abaixo você encontraria hidrogênio metálico, um líquido extremamente tenso, e no núcleo acredita-se que a temperatura chegue a 24.000 graus Celsius, cerca de 4 vezes e meia mais quente que a superfície do Sol, ou seja, tá mais quente que o inferno lá em Júpiter. Saturno é o segundo maior planeta e tem atmosfera composta principalmente de hidrogênio e hélio. O primeiro desafio seria evitar colisões, porque Saturno tem algumas luas, né? Só algumas a mais que a Terra. Eu ia falar só algumas a mais que o Brasil. Só como se o mundo girasse em torno do Brasil. Mas todo mundo sabe que gira. Seria muito difícil evitar colisões, porque Saturno tem 142 luas. Depois de atravessar seus famosos anéis, ao se aproximar do Equador, você veria impressionantes Ao se aproximar, você veria impressionantes auroras vermelhas e roxas, mas também você ia enfrentar alguns ventos de até 1.800 km. No Polo Norte existe uma tempestade gigantesca, grande o suficiente para caber 2 terras dentro dela. As temperaturas podem cair para menos 250 graus. Descendo mais, a temperatura sobe novamente, chegando a zero. Coisa boa, mas a pressão aumenta drasticamente. Comparável às regiões mais profundas do oceano da Terra, mais baixo, os gases se transformam em líquido e a pressão seria 1000 vezes maior que a da Terra. E a cada planeta que a gente vai passando, eu vou pensando que como o ser humano é burro, né? Tá destruindo a Terra, eu tô destruindo a Terra, você tá destruindo a Terra, você nunca jogou um lixo aí na rua? E eu na rua não, mas nos matos ali que tem eu já joguei, eu admito, quando eu era criança, né? Hoje em dia não, mas a gente tá destruindo o único planeta que a gente consegue sobreviver é a Terra e a gente tá destruindo ele. Urano. Urano é um dos 2 gigantes de gelo e gira praticamente de ladinho. E olha aqui, não sei se você sabia disso, mas Urano dura apenas 17 horas. Um dia lá dura apenas isso, ou seja, 7 horas a menos que a Terra. Ser um gigante de gelo não significa ser uma bola sólida de gelo, mas sim que é composto por elementos mais pesados que hidrogênio e hélio. Depois de passar por seus anéis, você encontra gases tóxicos e temperaturas abaixo de menos 220 graus, tornando-se o país mais frio do sistema solar, viu? Não, para quem achava que era Curitiba, não, é Urano. Então, algo curioso em Urano, presta atenção na curiosidade foda: uma possível chuva de diamantes causada pela alta pressão que transforma metano em carbono sólido, mas a pressão, cerca de 100 vezes maior que a Terra, acabaria esmagando você. Então, se você tá pensando em fazer uma viagem para Urano, tirar foto na neve, levar uns diamantes, desculpa, mas não vai dar tempo. Vamos para o último planeta, que é para ser aqui o mais brutal do vídeo. Se você tá gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos incríveis como esse, conteúdos, obra-prima de todos os tempos, cinema absoluto. Enfim, Netuno é outro gigante de gelo, é o planeta mais distante do Sol, cerca de 30 vezes mais longe que a Terra, é extremamente escuro, assim como Urano. Suas camadas externas são congelantes, mas o interior é incrivelmente quente. Seu núcleo pode atingir cerca de 7.000 graus, mais quente que na superfície do Sol. Também acontece a chuva de diamantes. Os ventos são mais fortes do sistema solar, podendo atingir velocidades supersônicas. Em muitos
muitos aspectos, Netuno é praticamente o irmão gêmeo de Urano, igualmente hostil. Então Netuno é muito parecido com Urano, você iria sim morrer por conta da pressão, mas a gente tem falado do frio, né? Porque você ia literalmente morrer de frio, você estaria literalmente congelando lá. Ou seja, de todos os planetas, a gente está no único que a gente deveria estar, que é a Terra. Ou seja, obrigado, milagre da vida humana. Mesmo que tem uns humanos aí que a gente quer meter a porrada aí, uns desgraçados. Mas enfim, é um milagre a gente tá vivo. Então, você aí, ó, você tá vivo, é um milagre, amigo. Então vai lá, vive a vida, vá atrás dos seus sonhos, realize suas metas, porque você tá aí, não foi fácil. A gente existir não foi fácil. Você, o esperma que você era, conseguir chegar no óvulo, ou sei lá onde que tem que chegar o esperma na mulher, cara, foi um milagre. Então, a mensagem final do vídeo, que é pra ser um vídeo só, nossa, um vídeo gore, violento, como eu seria morrendo em vários planetas. No final, estamos falando aqui do milagre da vida e eu motivando você. Muito obrigado você que achou o vídeo. Se você gostou, se inscreva-se no canal, deixa o like, todas essas coisas chatas. E se vemos na próxima. Um beijão na sua bochechinha aí. Ou não, né? Só se você for mulher. Se você for homem, fica longe, que é a distância de você, tá? Um máximo, um cumprimento, um aperto de mão ali, no máximo, tá bom? Muito obrigado e se vemos no próximo vídeo. Se inscreva, coloque o Colapso Mental, top melhores canais da internet brasileira.